pessoal, hoje eu vou dar sequência às respostas das perguntas que vocês me fizeram sobre a minha história. E o interessante é que eu recebi várias perguntas sobre a minha trajetória de palestrante. Então eu separei aqui algumas para responder hoje. O Ademar, por exemplo, ele me perguntou como foi o meu início na carreira de palestrante. Bom, Ademar, eu sempre trabalhei em grandes empresas lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei quase 20 anos lá. E depois, inclusive, eu vou falar um pouquinho melhor a respeito, mas durante essa minha trajetória no Rio, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas e adquirir uma grande bagagem profissional. E embora eu recebesse muito bem, tivesse ótimos salários, não tinha do que me queixar, mas eu não me sentia realizada. E chegou um momento em que eu comecei a questionar o que eu poderia fazer e que de fato fosse despertar a minha paixão, que não fosse ser encarado como um trabalho, mas sim como uma diversão. E como naquela época eu já atuava fazendo palestras dentro das próprias empresas, e até mesmo nos trabalhos que eu fiz no MBA, eu fiz muitas apresentações, eu gostei dessa dinâmica, então foi natural eu entender, bom, o que me dá prazer, o que me deixa feliz é ser palestrante, mas a transição demorou a acontecer e eu de fato fui investir firme nisso em 2018, quando eu larguei todas as outras atividades que eu tinha e passei a focar na minha trajetória de palestrante. Outra pergunta bem legal que eu recebi foi da Paula. Ela questionou como foi esse meu início no mundo das palestras. Eu, inclusive, nessa semana, eu escrevi um post sobre isso, onde eu revelo que eu levei muitos nãos na cara até conseguir a primeira oportunidade. Eu cheguei uma vez a contar, foram mais de 100 nãos. Como eu digo, eu fui ignorada solenemente. Eu fiquei um ano tentando. E olha que naquela época era para palestrar de graça, não era nem cobrando. Tudo que eu queria era uma oportunidade para poder mostrar o meu trabalho. E eu entrava em contato, alguns respondiam, outros nem respondiam. Então foi assim, um ano só levando porta na cara. E eu juro que teve um momento que eu fiquei tão triste, que eu pensei em desistir. Foi um dia em que eu cheguei, chorei muito, porque eu falava assim, gente, não é possível, com a minha experiência, com a minha bagagem, com a minha trajetória em grandes empresas, com todos os eventos internacionais que eu tive o privilégio de participar, não é possível que ninguém me dê uma oportunidade. E eu chorei, eu desabafei, foi um dia assim de derrota. Mas ao mesmo tempo, quando eu pensei, bom, vou desistir de tudo isso, veio aquele sentimento de frustração, porque justamente o que me dá mais prazer é palestrar. E se eu desistisse disso, eu estaria desistindo basicamente de uma fonte de felicidade. Então foi um momento muito duro dessa jornada, esse desprezo que eu senti na pele de não conseguir uma oportunidade. E eu recordo que foi em um evento da Condor Blanco que teve, da Coaching Express, que eu fui. E nesse evento eu entendi que ia ter alguma dinâmica de como se fosse uma mini sessão de coaching. E eu falei, bom, eu quero estar nesta sessão. E acabou tendo um intervalo para as pessoas fazerem um coffee break e eu fiquei na sala, porque eu falei, eu não vou perder a oportunidade. Quando voltar e eles pedirem um voluntário, eu quero ser o voluntário. O fato é, voltaram do coffee break e quando a pessoa que estava comandando todo o treinamento falou, alguém quer, eu já levantei e falei, eu quero ser a pessoa. Eu fui lá na frente, basicamente eu desabafei toda a minha angústia, toda a minha frustração, o fato de estar um ano tentando, de só levar não na cara. E naquele momento eu realmente implorei, olha, eu preciso de uma oportunidade.
E naquele dia várias pessoas foram solidárias e deixaram seus contatos para que eu fosse ministrar palestras nas suas empresas. Eu entrei em contato, mandei projetos, muita gente continuou me ignorando solenemente, mas teve uma pessoa que foi quem disse: ok, quer palestrar de graça? Então vem. E nós realmente agendamos. Eu fui palestrar na Fundação ENA, a Escola de Governo. Quem me deu essa oportunidade foi o Cláudio Beduski, a quem eu sou muito grata até hoje, porque, como eu digo, ele foi, naquele momento, a única pessoa que estendeu a mão para mim. E no momento em que eu consegui essa porta que se abriu, várias outras oportunidades surgiram na sequência. Então eu sabia que no momento que eu fizesse uma palestra, outras coisas iam se desenrolar. Eu só precisava de uma oportunidade e eu estava soterrada por nãos, nãos e nãos. E a partir do momento que eu consegui o primeiro sim, as coisas elas se desenrolaram. Portanto, eu sempre vou ser muito grata ao Cláudio por essa oportunidade. Mas eu digo a vocês que de repente estão na mesma situação de só levar não na cara, de tentar e ter só as negativas, continua. Uma hora o sim vai aparecer. Se apareceu para mim, vai aparecer para vocês.